Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. Nós vamos falar tudo como você, engenheiro, inspetor de equipamentos, pode atuar nesse mercado e ter ganhos acima de R$ 10.000 com isso. O tema de hoje, como o Marcos fixou, é como identificar um risco grave iminente de vaso de pressão. Estou aqui com ele, Marcos Rosa, especialista na norma NR13. Como é que você está, Marcos? Tô bem, Vitor. Fiquei aqui te esperando um pouquinho, aqui um bocadinho. Hoje nós deu uma Um atrasadinha bocadinho. nos 5 minutinhos aí, mas tudo bem, né? O pessoal tá aí, tá sendo bem bacana, né? Você vê, o pessoal tá interagindo, né? Tá falando sobre o podcast. Eu tô muito feliz com isso aí, cara. Mas é um tema legal esse, hein? Risco grave iminente. Vamos lá, É um tema vamos ver o que bastante tem aí. interessante e eu trouxe umas perguntas aqui que vai deixar o pessoal bastante interessado. E vamos lá. Risco grave iminente, né? O famoso RGI. Ele é muito temido, né, pelos proprietários dos vasos de pressão. E tem um item aqui da norma, é o item 13.3.1, que ele deixa claro que é RGI. Mas mesmo assim, tem muita gente que ainda tem dúvida o que é encarado como risco grave iminente ou não. Você pode falar um pouquinho sobre isso aí? Sim, claro. É bem que você falou, né? O RGI, o risco grave iminente, é algo que é bem temido pelos proprietários. Por quê? Porque quando você fala que tem risco, você não pode utilizar o equipamento. Então, ele fica fora de utilização. Imagina uma planta, né? Sei lá, uma indústria petroquímica, uma indústria de alimento, que tem lá uma caldeira, por exemplo, e você fala que a caldeira não pode operar. É como se falasse para o cara assim, olha, para tudo, né? E realmente isso é muito temido. Então, agora, se o pessoal levar a sério a norma, se todo mundo fizer do jeito que tem que ser feito, não precisa temer, né? O medo, na verdade, ele é maior para quem está querendo talvez dar um passa-moleque ou economiza no lugar errado, né? Economizar em segurança, por exemplo, não é fazer o certo. Então, a pessoa tem que entender tudo isso aí. Mas eu acho legal falar sobre esse assunto, principalmente pelo fato de que, realmente, o item 13.3.1 da norma NR13 deixa claro lá quais são o que é RGI, né? E ela traz ali, ó, até trouxe a minha norma aqui comigo, parte da norma, né? Para a gente conversar. O item 13.3.1 fala assim, ó, constitui condição de risco grave iminente, né? O não cumprimento de qualquer item da norma. E aí depois ele dá aqui algumas alíneas, né? A, B, C, D, E e F. Então são 3, 4, 5, 6 alíneas como itens em especial para que a gente entenda essa questão do risco grave iminente. Agora, um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, passar rapidamente. Ó. Fala assim, ó, o item A fala sobre operação de equipamento sem dispositivo de segurança. Né? Então, imagina que um vaso de pressão sem válvula de segurança, é claro, né? E é muito específico isso, que é um risco grave iminente. A linha B fala atraso na inspeção da segurança periódica, ou seja, um vaso de pressão que já está em atraso à inspeção e está em funcionamento ainda, ele também é considerado um risco grave iminente. O item C fala sobre bloqueio de dispositivo de segurança, ou seja, a gente chama de CDBI, né, que é o bloqueio inadvertido, que você tem que colocar esse bloqueio de dispositivo inadvertido, contra bloqueio inadvertido, na verdade, para garantir que ele realmente, que ninguém vá bloquear. Então, o que seria isso? Seria uma válvula de fecho entre a válvula de segurança e o equipamento que tem que ser protegido. Se tem uma válvula ali, uma válvula esfera, que você tem a possibilidade de fechar, você inutiliza, então, a válvula de segurança desse equipamento. Isso não pode. É um risco grave iminente. A linha D fala sobre ausência de dispositivo operacional de controle de nível de caldeira. Então, se não tiver um nível de caldeira, até uma vez uma pessoa da minha audiência perguntou sobre a questão do nível real. Né? Precisa ter um nível real, porque hoje já se tem alguns níveis eletrônicos, né? Então, mas tem que ter também o nível real, senão é um risco grave iminente.
A linha E fala sobre operação de equipamentos enquadrados na NR13, com determinação de paralisação por um problema, né? Através de um laudo conclusivo, de um relatório conclusivo, e mesmo assim o proprietário continua operando. Então, você foi lá, fez a inspeção, achou um problema, reprovou o equipamento e o proprietário continua operando ele. Isso também é risco grave iminente. E a operação de caldeira também, a linha F, né? Operação de caldeira, por trabalhador que não está com os requisitos estabelecidos no anexo 1. Ou seja, ele não tem o curso de 40 horas ou até o estágio supervisionado. Então, aqui falou sobre A, B, C, D, E e F. São 6 alíneas que deixam claro aqui. Agora, o ideal, o que a gente tem que entender quando a gente lê o item 13.3.1 é o seguinte, que aqui no começo fala que constitui risco grave iminente o não cumprimento de qualquer item previsto na norma que possa causar acidente ou doença relacionada ao trabalho, com lesão grave ou integridade física do trabalhador. Aí tem uma vírgula e está escrito especialmente as alíneas A a E. Então, esses itens são em especial, ó, especialmente, e não exclusivamente. Então, às vezes a pessoa, o profissional habilitado talvez não entenda isso, e ele acha que se estiver aqui dentro desses 6 itens, é risco grave iminente. Fora desses 6 itens, não é risco grave iminente. E não é assim. Aqui é especialmente, é em especial isso. E voltando ainda, fala o não cumprimento de qualquer item previsto na norma. Então, a norma NR13, ela tem vários itens, né, de segurança. Falta de instrumento, por exemplo, né? Não está escrito aqui que a falta de instrumento de controle é um risco grave iminente, mas tem um item na norma que fala que você não pode mitigar isso, você não pode tirar um instrumento sem colocar o outro no lugar. Então, quer dizer, se você não pode e você tem que ter esse controle, né? Temperatura, por exemplo, termômetros, né? Instrumentos em geral que garantem o processo. Prontuário incompleto, olha que legal. Então, um item da norma que fala sobre a questão de prontuário, às vezes, por não estar aqui na linha A a F, né, do item 13.3.1, tem muita gente que ainda acha que a falta de prontuário não é risco grave iminente. Só que se você pegar o item falando sobre prontuário, você vai identificar que realmente é um risco grave iminente. Então, assim, falei aqui resumidamente, mas para a gente entender isso, a gente teria que realmente aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas a gente tem que entender que qualquer item na norma que possa causar falha ou talvez algum problema de saúde, né, ou falta de segurança ao operador, deve ser considerado risco grave iminente. Qualquer item da norma. Esse é o ponto. Entendi. Você falou uma coisa que eu achei interessante a respeito de prontuário incompleto, né? Então, vamos imaginar aí que um PH ele foi contratado para fazer uma inspeção, periódica em um determinado vaso, né? E a hora que ele for avaliar o documento, e aí ele vê lá que o prontuário do fabricante está incompleto, está faltando, sei lá, espessura mínima, por exemplo. Aí ele tem que colocar no relatório dele que isso daí seria um RGI? Então, se ele avalia a documentação, que é o primeiro item que tem que fazer, é avaliar a documentação, né? E aí ele percebe que dentro do prontuário não tem a espessura mínima, que é um item de alto critério aí, né? Tem que ter isso. Ele tem que colocar, a resposta é sim para essa pergunta. Na verdade, né, quando ele faz essas avaliações documentais, ele precisa ter bem em mente ali todos os parâmetros que possam garantir, né, a integridade dos equipamentos. Quer ver um exemplo? Um dos parâmetros que garante a integridade do equipamento é o prontuário, que o prontuário ele traz cálculos de PMTA, ele traz cálculos de espessura mínima. E esses cálculos, eles que garantem, né, que o equipamento ele pode trabalhar na espessura atual que ele se encontra. Imagina que você vai lá e mede uma espessura de um vaso de pressão de 10 milímetros, real, né, atual, 10 milímetros. Você vai lá no prontuário do fabricante, você vê que a espessura mínima ali é de 7 milímetros. Então, significa que ele tem 3 milímetros ainda de sobreespessura de corrosão para trabalhar.
Agora, da onde que veio esses 7 milímetros? Do cálculo. Ou quando ele faz o cálculo da PMTA, ele tem que estipular já a vida útil do equipamento, né? Apesar de que hoje em dia alguns equipamentos, né, já vem com uma vida útil de 1/10. Um exemplo é esses compressores de ar que o pessoal está vendendo hoje, né? A maioria das lojas de venda desses equipamentos estão vendendo equipamentos com a espessura de 2,6 milímetros. E a norma, o código ASME já estipula a espessura mínima para trabalhar com ar comprimido de 2,5. Então você imagina que o cara bobeou na manutenção, né? Não drenou o compressor de ar, primeira inspeção já vai reprovar o equipamento. Então realmente, isso tudo é para baratear, né? Antigamente, os compressores antigos, eles tinham 6 milímetros, né? E hoje os compressores têm 2,6. Quer dizer, onde já se viu você colocar 2,6, 1/10 só de espessura para sobre corrosão. Essa é a vida útil. Mas isso aí não é um critério de aceitação, né? Na verdade, o proprietário, ele pode fazer isso, porque ele sabe que a espessura mínima é de 2,5. Então, se ele faz com 2,6, quem compra o equipamento que não sabe disso, né, que passe a saber, né? Então, ele não liga para essa situação. Agora, é interessante que o item da norma, vou pegar a norma aqui de novo, o item da norma 13516, por exemplo, fala sobre prontuário, né? Que aí é o que você perguntou. O profissional habilitado foi lá, viu o prontuário, viu que não tem espessura mínima, ele tem que colocar RGI? Sim, ele tem. Por quê? O item 13516 fala que todo vaso de pressão ele deve possuir no estabelecimento as seguintes documentações. O primeiro, a linha A, já fala sobre prontuário. Prontuário do vaso de pressão a ser fornecido pelo fabricante. Depois, né, tem outro item da norma que fala que caso não tenha esse prontuário, você pode reconstituí-lo, mas os critérios são os mesmos. Tem um item aqui que fala o seguinte, ó, nessa mesma linha A, fala assim, ó. Deixa eu ler de perto aqui que meu olho não está funcionando muito bem. Olha só, metodologia para estabelecimento da PMTA, ó, metodologia para estabelecimento da PMTA e conjunto de desenhos e demais dados necessários para o monitoramento da vida útil. Eu li exatamente o que está ali na norma. Então você tem que ter a metodologia de como você chegou naquela PMTA. O que é essa metodologia? O cálculo, né, a fórmula que você usa para ver isso. E aí, além da metodologia, você tem que ter o quê? Os dados para monitoramento da vida útil. Quais são os dados para o monitoramento da vida útil? É a espessura mínima. Então você você só consegue saber quanto tempo vai durar um equipamento se você tiver a espessura mínima, né, estipulada lá no prontuário. Então, quando você ou qualquer outro profissional habilitado for lá e for fazer uma inspeção periódica, né, ó, eu vou lá fazer uma inspeção periódica. Eu chego lá e eu vou primeiro avaliar essa documentação. Se eu vi lá que a espessura mínima do vaso é de 7 milímetros e eu vou lá e meço, está abaixo de 7, significa o quê? Que o vaso não tem mais vida útil, ele está reprovado. Ele está em risco grave iminente. Porque a vida útil do equipamento já acabou. Então é muito simples isso. É por isso que eu falo que prontuário não está lá no item 1331, né? Não está lá naquelas alíneas. Mas falta de prontuário ou prontuário incompleto é risco grave iminente, sim. Legal. Ô Marcos, a respeito disso, tem muito PH que tem um pouco de dificuldade na hora de elaborar esses cálculos, né? Será que você poderia falar um pouquinho sobre isso? Como seria essa metodologia? Se o profissional habilitado ele pode travar uma PMTA do equipamento ou fazer nas condições atuais que ele mediu em campo? Como que seria essa parte aí, da parte de reconstituir esse prontuário? Existem alguns profissionais habilitados, né? Eu falo isso porque eu já conversei com alguns que fazem dessa forma, que pegam, durante uma inspeção periódica, né? Ele vai lá, faz toda a avaliação documental, faz a inspeção de campo e ele faz, além de tudo isso, ele faz também um cálculo para que ele se sinta mais seguro, né? Então ele pega lá, por exemplo, vou dar mesmo exemplo que eu dei
na outra pergunta, né? Que foi a espessura de 10 milímetros. Ele vai lá, pega a espessura de 10 milímetros, ele sabe que a espessura mínima é de 7, mas mesmo assim alguns vão lá e fazem de novo esse cálculo para ver, né? O cálculo com a espessura de 10, para ver se a PMTA que ele vai achar no cálculo está acima da PMTA estipulada para uma espessura mínima de 7. Né? Então vamos dar um exemplo aqui que a espessura mínima para a PMTA para esse vaso seja de 12 quilos. Né? Se é 12 quilos para 7 milímetros, para 10 milímetros vai dar, sei lá, 18 quilos. Então ele faz esse cálculo para tirar tipo assim, o peso das costas, né? Para conseguir ter uma segurança maior. Não existe necessidade para isso. Por que não existe necessidade para fazer esse cálculo? Porque quem é responsável pelos cálculos e quem é responsável pelo vaso é o fabricante. Ah, mas eu posso fazer se eu quiser? Pode, claro, é até legal. Alguns profissionais habilitados que eu conversei até falaram assim, não, mas é um benefício que eu dou para o meu cliente, é uma ajuda. Tudo bem, não tem problema. Né? É legal, bacana, mas a responsabilidade não é sua. Agora, o errado é quando ele pega, não tem prontuário, o vaso de pressão não tem prontuário, e simplesmente ele vai lá, faz uma inspeção periódica, certo? Faz esse cálculo com a espessura atual, então ele fez o cálculo, ele viu que a PMTA deu 18 e na plaquinha lá está 12, mas não tem prontuário de fabricante nenhum, documento, né? Só tem uma placa. Ele fala assim, não, tá bom, tá aprovado. Ele libera um equipamento através simplesmente de um cálculo feito com base na espessura atual e um relatório de inspeção periódica. Isso está errado. Por quê? Se ele não tem, o equipamento não tem um documento para monitoramento da vida útil, ele já não atende o item 13516 da norma. É isso que ele tem que entender. Sem prontuário, não atende o item 13516. Não atendendo esse item, risco grave iminente. Ah, Marcos, mas eu fiz o cálculo. Olha só o que ele pode pensar, né? Eu fiz o cálculo, deu 18 kg de PMTA no meu cálculo. E ele trabalha com 8 e tem uma PMTA de 12 na placa. Não tem risco nenhum. E realmente não tem risco nenhum. Mas ele não tem um prontuário que vai ajudar no monitoramento da vida útil. Um documento. Tem que ser feito esse documento. Então, se ele quer fazer esse cálculo, pode fazer. Né? A gente não faz isso de graça. Né? Se eu faço uma inspeção periódica, eu faço só a inspeção periódica. Se o cliente compra de mim um prontuário, eu elaboro, faço uma reconstituição de prontuário e beleza, né? Pagou, a gente faz. A gente tem um departamento de comercial, um departamento de contratos justamente para isso, para garantir que a gente venda, a gente entrega, né? Agora, se ele quer fazer isso de graça, então tem que fazer do jeito certo. Não simplesmente um cálculo para ver se dá certo e aprovar um relatório periódico sem ter base, né? De um documento formal, ele tem que ter um documento formal para se basear para emitir um laudo de um relatório de inspeção periódica. Então isso é muito simples, né? Tem que entender o passo a passo e o critério que tem que ser adotado para que você consiga, então, atender de forma correta. E assim, saber o que é risco grave iminente é muito importante, saber calcular é importante também. Saber calcular da forma correta, né, usando os critérios corretos, é mais importante ainda, porque aí você faz o serviço da forma correta. Legal, legal. Não, eu achei até interessante, a gente estava falando a respeito dessa questão aí, que muitos profissionais, eles fazem esse tipo de cálculo, né, e não elabora nenhum tipo de documento, ele avalia baseado na inspeção dele, porém, o cliente dele ainda continua sem o documento que a norma exige, que seria o prontuário, né, no caso. Exatamente. Mas, quer ver Marcos, que assim, legal, ó? Quer ver que legal, ó? Você tocou num assunto aí que é interessante. Quando você pega para fazer um relatório periódico, tanto o relatório inicial quanto o relatório de inspeção periódica ou o relatório extraordinária, esses 3 relatórios são muito similares, né? E quando a gente olha o item da norma que fala sobre isso, que é o item 13.5.4.14,
Ele fala o seguinte, que ó, um relatório de inspeção de segurança, né? Aí ele não fala se é periódica ou extraordinária, é o relatório de inspeção de segurança, que é o item que chama para todos. Né? Ele fala o seguinte, ó, ele deve ser elaborado, né? De pastas numeradas, tal. Aí ele fala um monte de... Ele dá da linha A até a letra M. Aí ele fala assim, ó, tem que ter o quê? Identificação do vaso de pressão, categoria do vaso, fluido de serviço, tipo de vaso de pressão, tipo de inspeção executada, se é extraordinária, inicial ou periódica, data da inspeção de início e término. Vou falar aqui, ó, descrição das inspeções e exames e testes executados, se foi LP, se foi visual, se foi medição de espessura, tudo isso tem que colocar lá. E os relatórios dos ensaios, né? Registro fotográfico das anomalias, né? Do exame interno ou externo do vaso de pressão, resultado das inspeções e as intervenções executadas, parecer conclusivo, que é algo que a gente fala muito nos vídeos, né? Parecer conclusivo, né? Quanto à integridade do vaso de pressão até na próxima inspeção. Quer dizer, sem prontuário você não consegue dar um parecer conclusivo. Se você não tem a espessura mínima, né? Esse é um item, ó. Se você não tem a espessura mínima, você não consegue falar se ele está aprovado ou não. Um exemplo. Foi lá, mediu a espessura, está com 10 milímetros. Aí você fala assim, e aí, está aprovado ou reprovado 10 milímetros de espessura? Se não tem espessura mínima, não tem como você saber. Não tem como. Aí o outro item fala, data prevista para a próxima inspeção. Por que fala isso? Porque pode ser, é 5 em 5, é categoria 5, é 5 em 5 anos. Por que pergunta? Porque o profissional habilitado ele pode antecipar essa inspeção de acordo com os critérios da inspeção que ele fez. E depois fala sobre nome legível e assinatura de registro do Conselho do PH, né? que é o CREA, e nome legível e assinatura dos técnicos que foram usados para a inspeção. Aqui, em nenhum item desse, eu li todos, não fala sobre cálculo. Não fala sobre o engenheiro fazer um cálculo para conferir, né, se o prontuário do fabricante está correto. Não, a responsabilidade é do fabricante. Agora você pensar, né, mas como que eu amarro uma coisa com a outra? Então, no seu relatório de inspeção periódica, por exemplo, você tem que ter dados suficientes do prontuário do fabricante para que você possa amarrar as coisas. Então, seria bom você tirar cópia da RT, né, do prontuário, e cópia da página onde está escrito as espessuras mínimas. E anexar esses dois itens no seu relatório. Né? Claro que você vai ter ele em digital e físico, então você fica com essas duas informações. Eu falei isso, nós falamos isso no começo da semana, né? Sobre a responsabilidade do profissional habilitado. Imagina que desse jeito, você pega a sua responsabilidade, que é de uma inspeção periódica, e assume essa responsabilidade. E a responsabilidade de um prontuário fica com quem? Com o fabricante. Então ele assume a responsabilidade dele, você assume a sua responsabilidade, cada um na sua. Agora, se você não tem como mostrar isso, aí você se perde. Então você tem que fazer o quê? O passo a passo da inspeção de forma correta. É o que a gente ensina, né? No curso de alta performance, por exemplo, a maioria, alguns, né, já me relataram, falaram assim, Marcos, mas eu fazia desse jeito, eu ia lá e não tinha prontuário, eu fazia um cálculo com a espessura atual, né, para mim garantir que ele estava bom, e realmente eu consegue garantir, mas não documenta, então ele liberava. Então tá errado desse jeito, você tem que ter um prontuário, tem que fazer do jeito certo para garantir. Dentro do curso de alta performance, a gente ensina o jeito certo que é para fazer, para que você não tenha perdas, só tenha ganhos. Quando você, é interessante isso, porque quando você faz algo que você não está vendendo, você está tendo perda. Né? Mas não tem que tratar bem o cliente? Claro que tem. Claro que tem que tratar bem. Só que imagina quanto custa uma responsabilidade técnica sobre uma inspeção periódica, que no máximo é 5 anos, e quanto custa uma responsabilidade técnica de um prontuário, que pode ser até 30 anos. Então você tem que ter noção do que você faz e realmente dessa forma, né, agindo desse jeito, consegue prosperar mais rápido. Né? Você vai ter ganhos realmente mais significativos dentro do que você faz de forma correta. É mais ou menos isso aí, Vitor. O que você achou? Legal, legal. Achei, assim, excepcional, né, como sempre.
bate-papo muito gostoso. Você vê que o tempo passa aqui, a gente vai trocando uma ideia, né? E mais uma vez agradecer você, agradecer o pessoal aí que tá vendo a gente, que está interagindo. Muito bom, gostei mesmo. É isso aí. Eu vou dar um recadinho aqui, posso? Opa! Vou dar um recadinho pro pessoal. Quem ainda não se inscreveu, né, no curso de alta performance, se eu não me engano, até domingo só as inscrições. Na segunda-feira não tem mais inscrição, né? Porque segunda-feira já chegou o dia de receber a primeira videoaula, né? Então nós vamos mandar, se eu não me engano, vai ser às 9 da manhã. A gente já vai startar, né? Se não tiver nenhum atraso, claro, que às vezes acontece, né? Logo na parte da manhã, no período da manhã, a gente já quer startar a primeira aula para que o pessoal consiga já durante o primeiro dia já assistir a aula mesmo. E aí vai ser segunda-feira a primeira aula, quarta-feira a segunda aula e sexta-feira a terceira aula. Então vai ser realmente uma semana muito legal. A gente está dando 2 dias aí para cada vídeo ser assistido, né? E além dessa semana, da semana que vem, eles vão ter mais uma semana ainda. A gente vai deixar disponibilizado por 2 semanas esse conteúdo, então não tem como ninguém falar, não tive tempo de assistir, né? A gente só vai tirar do ar no dia 22, se eu não me engano. Não, desculpa, no dia 26, se eu não me engano, né? E aí eu queria falar mais um recadinho assim, que nós estamos também já, né, pensando aí em abrir a próxima turma do curso de alta performance em NR13 e tem bastante novidade aí, o pessoal vai gostar bastante. Beleza, Vitor? É isso aí, cara. Tamo junto. Ô, Marcos, beleza. Mais uma vez aí, obrigado, valeu todo mundo aí, valeu, galera. Vamos fazer a próxima agora na segunda-feira, né? Segunda-feira a gente tá de volta. Isso aí, valeu. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Falou. Um abraço a todos aí. Falou. Tchau.